Abrem a Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso... Não, 13 não, o verso seria do 19. Do 19, vamos ler a partir do 21 a seguir, tá bom? Vamos ler até o 31, para a glória de Deus. Vamos falar, o tema desta noite é Reconhecendo Jesus. Vou ler, tá bom? Para nós ganharmos mais tempo. Então, do 21 até o 31, o tema é Reconhecendo Jesus. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustam porquanto foram de madrugada no sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram ele. Então, lhes admoestou Jesus. Ó tolos, de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrassem na sua glória. Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muitos insistiam, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomaram ele o pão, ou melhor, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E neste momento, ou neste instante, lhes abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu-lhe diante dos olhos deles. Queridos, como eu disse para vocês, nós vamos falar reconhecendo Jesus. O tema da mensagem é Reconhecendo Jesus. O que nós vemos aqui nesse momento, aqui nesse instante? Nós vemos que essa é uma das histórias mais lindas e mais interessantes narrada por Lucas. Uma das histórias mais lindas narrada por Lucas. Por quê? Porque dois discípulos, eles saem da cidade de Jerusalém em direção a Emaús. E eles vão dialogando entre eles sobre tudo o que havia acontecido, sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que ocorreu. E só que eles estavam com o coração partido, porque Jesus já tinha falecido, ou estavam falando a respeito do falecimento de Jesus. Então eles estavam desesperançosos, talvez aflitos, com todas as situações que eles estavam vivenciando. Mas eis que repentinamente Jesus está com eles ou entre eles. Repito, eis que repentinamente Jesus está entre eles ou com eles, como você quiser entender. Mas Jesus aparece para eles. Só que eles não reconheceram Jesus. Jesus aparece caminhando ao lado dos dois e Jesus pergunta para eles. Jesus automaticamente fez a leitura na face deles e Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Como eu disse, Jesus viu na fisionomia deles, no aspecto deles, que eles estavam com um semblante caído. Aquele semblante de alguém que está de luto, bem triste, aborrecido, e necessariamente eles estavam desse jeito.
Eles estavam com o semblante caído, abatido pela situação do falecimento de Jesus. E eles responderam, eles disseram, quando Jesus perguntou por que ele está triste, o único que poderia redimir Israel agora está morto. Foi a resposta deles. O único que poderia redimir Israel agora está morto. Mais tarde, no momento de refeição, no momento de comes e bebes, Jesus comendo com ele, Jesus parte o pão, simplesmente Jesus parte o pão. E no partir do pão, que foi igualmente a refeição da Páscoa, eles notaram, eles observaram a semelhança entre o Jesus vivo e aquele homem que estava com eles. Só que até esse momento eles não tinham reconhecido. Até que surge o momento do reconhecimento. Eles reconhecem Jesus pela postura de Jesus, pelo caráter de Jesus, pela maneira como Jesus, por ser justo e por aquele comportamento de Jesus. Só que eis que Jesus repentinamente desaparece. Só que um pouquinho antes, eles falaram para Jesus, fica conosco, já é tarde. E além deles falar, fica conosco, já é tarde, eles começaram a compartilhar com Jesus algumas coisas que tinham acontecido. E Jesus também discorre sobre o Torá, sobre muitos feitos que haviam ocorrido, desde Moisés. E eles ficam atentos à oratória de Jesus, à conversa, ao diálogo de Jesus, de uma maneira assim muito maravilhosa, de uma maneira assim de muita sabedoria, de muito conhecimento. E eles percebem, eles fazem a leitura, como que esse homem tem tanto conhecimento. Só que no partir do pão, justamente semelhante à época da Páscoa, Jesus parte o pão do mesmo jeito, da mesma maneira, e isso chamou a atenção deles. Então eles falam, fica conosco, já é tarde. Ou seja, eles estavam preocupados. Por que Jesus vai sair daquele momento? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? E outro detalhe, um pouquinho antes, alguns discípulos tinham ido até o sepulcro e já tinham comprovado, através de anjos celestiais, a resposta de anjos ou aviso de anjos, que ele não está mais no túmulo, porque eles encontraram o túmulo vazio, outros amigos deles, discípulos, seguidores de Jesus, e disseram que Jesus vive. Então, imediatamente, automaticamente, já tinham chegado ao conhecimento dele que Jesus vive. Só que para eles, essa situação que eles estavam vivenciando chamou a atenção. E eles reconheceram, eles tiveram um reconhecimento que Jesus vive. Então, eu quero dizer para vocês que Lucas, quando ele narra esse texto, é para mostrar para os seguidores de Jesus que, às vezes, não adianta nós termos uma agenda pessoal com a família, com o trabalho, com o lazer, com a escola. Mas uma das nossas agendas principais é com Jesus. Se nós tivermos uma agenda com Jesus, as coisas vão ser diferentes. Não quero que você ignore a sua família. Não quero que você ignore os seus estudos. Não quero que você ignore o seu trabalho, o seu lazer. Tudo é necessário. Tudo precisamos ter. Mas a nossa agenda maior precisa ser com Jesus. Eles tiveram esse reconhecimento. Mas, quando colocamos as nossas agendas pessoais acima de Cristo, as coisas não funcionam direito. Cristo precisa estar alinhado com as nossas agendas. Com tudo que nós temos que fazer. Com a nossa família, com o nosso trabalho, com o nosso lazer, com a nossa escola, a faculdade. Cristo precisa estar alinhado. Mas quando colocamos a nossa agenda acima de Cristo, Jesus fica irreconhecível, Jesus fica invisível, Jesus perde a notoriedade, Jesus perde até o valor, porque nós colocamos as nossas agendas pessoais acima de tudo. E não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Muitas pessoas hoje não conseguem reconhecer Jesus. Para reconhecer Jesus,
Não basta apenas nós estarmos na igreja. Não basta nós tocarmos instrumento na igreja. Não basta nós pregar somente na igreja. Não basta nós estarmos cantando no coral da igreja. Para reconhecermos Jesus, nós precisamos estar alinhados com Ele. Senão, tem muitas pessoas que estão na igreja e Jesus parece invisível. Tem muitas pessoas que estão nos pequenos grupos e Jesus parece invisível. Porque eles não conseguem entender e ver e sentir Jesus. Aleluia. E nós precisamos compreender isso. Precisamos reconhecer que Ele é o Verbo encarnado. Os judeus não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. E Jesus havia falado: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não reconhecem. Para eles, a sensação é que Jesus está irreconhecível. Um dos dois ladrões na cruz não reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como inocente. Não reconheceu Jesus como poderoso, como aquele que veio fazer uma missão, como Messias. Não reconheceu a Jesus. Ainda os soldados romanos também não reconheceram Jesus, obviamente, reconheceram por fenômenos que aconteceram na natureza. A Bíblia diz que as nuvens, o tempo ficou escuro, ficou negro, ficou estranho. Aí eles reconheceram que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, mas já era tarde. Muitos não reconheceram Jesus nem na sua morte. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que Lucas narrou faz parte do reino de Deus. Só que eu quis trazer essa mensagem para você, porque não sei se vocês lembram, no momento do louvor que irmão César escolheu, ele disse: Jesus é meu guia. Hoje Jesus não tem sido guia de muitas pessoas, porque as pessoas não reconhecem a Jesus. Às vezes é mais fácil reconhecer apóstolo, reconhecer bispo, reconhecer qualquer outro homem, mas Jesus está muito distante. Eu digo para vocês que as pessoas não querem reconhecer a Jesus porque eles acham que Jesus se apequenou numa igreja. Jesus não vai se apequenar numa igreja. Jesus primeiramente tem que estar no meu, no teu, nos nossos corações, para nós reconhecermos Jesus. A palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrirem, eu vou ceiar com vocês. As pessoas não querem abrir o coração para Jesus. Quando a gente abre o coração para Jesus, nós vamos reconhecer que Jesus está ao nosso lado, Jesus está na nossa casa, Jesus está com nossos filhos, Jesus está com nossos netos, Jesus está com os nossos vizinhos. Mas quando nós abrimos o nosso coração, é uma dificuldade das pessoas abrir o coração para reconhecer Jesus. Só que nesta noite, eu fico feliz porque o povo que está aqui e que está também na tela acompanhando essa leitura, essa oratória da palavra de Deus, essa mensagem que está sendo explanada, está reconhecendo que Jesus vive. As pessoas não reconhecem a Jesus porque olham muito para a estrutura física da igreja ou a estrutura da igreja e não olham somente para Jesus. Existem muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas abatidas, muitas pessoas que estão desconvertidas pelo fato de não reconhecer Jesus. Jesus tornou-se invisível na igreja, porque nos púlpitos da igreja não tem uma verdadeira palavra, não tem aquele sermão expositivo, não tem aquela palavra que toca. A igreja tornou-se um lugar de sensacionalismo, e isso está fazendo com que as pessoas esvaziam a igreja, as igrejas ficam vazias. Então há necessidade de nós nos preocuparmos com como nós estamos fazendo para reconhecer realmente Jesus. Eu disse que não basta nós estar na igreja, cantar no coral, tocar numa mega banda, numa orquestra, se nós não reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Por isso que ele fala aquelas 7 palavras: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é tudo. Para aqueles que reconhecem. Para quem não reconhece, ele é um invisível.
Você vai falar com ele e talvez pelo fato de você ou nós queremos uma resposta rápida de Deus, e ele às vezes não passa uma resposta rápida, e nós ficamos desesperados e achamos que ele não existe. Isso também é falta de reconhecimento. Nem tudo vai ser dentro das nossas próprias vontades. Tudo é de acordo à vontade dele. Eu vejo hoje algumas pessoas usando a palavra de Deus, ou usando o Espírito Santo e não deixando o Espírito Santo ou usá-lo. Por quê? Porque Deus, sendo ele a realeza, tendo ele todo o poder, eu gostei muito dessa frase que eu vi numa pregação, que não foi minha, eu até uso, mas não é minha, eu gosto, desculpa a minha sinceridade, mas não é minha, mas essa frase, ela cai muito bem. Por quê? Deus, a frase é essa, Deus complica, Deus descomplica e ele explica. O que aconteceu aqui nesse texto? Jesus, ele viu dois homens conversando. Ele se aproximou dos dois homens. E os homens ficaram sem entender, sem compreender. O cenário é praticamente o que vemos hoje. Depois Jesus explica. Aí que eles foram entender. O cenário é praticamente igual hoje. As pessoas estão na igreja, às vezes com a vida complicada. Jesus vem, descomplica, fazendo obras maravilhosas, curando, libertando de enfermidades, abrindo porta de emprego. E na hora que Jesus explica para ele, a pessoa resolve se afastar, ir embora, porque lugar que tem ser humano, existe problema. Mas não é Jesus o culpado. Jesus é o menos culpado de todas as situações, porque ele é Deus. Nele está a verdade. Nele vive a verdade. Mas as pessoas não querem olhar para Jesus. Esses dois discípulos, um deles por nome Cleopas, reconheceu que Jesus é realmente o Messias. Jesus é aquele que andou 3 anos e meio aqui nessa terra. Ele reconheceu que Yeshua e Mashiach é realmente Jesus. O Josué, como está escrito, porém, eu queria chamar a sua atenção. Nós não podemos ter Jesus como invisível na nossa vida. Senão nós vamos achar que as coisas são normais. Senão nós vamos achar que tudo que acontece é normal. Não é. Às vezes Jesus deixa as coisas se complicar, aí ele entra e descomplica e ele explica. Mas tudo no tempo e na hora dele. Não no meu, não no seu tempo. Tudo no tempo dele. Queria chamar a sua atenção que quando Jesus falou a parábola do filho pródigo, que dentro daquela parábola, tem 3 parábolas juntas ali, automaticamente essas parábolas complicaram o entendimento dos líderes religiosos. Então, Jesus complica, depois ele descomplica quando ele dá a explicação do filho pródigo, da moeda e do outro animal, se não estiver equivocado. Ele explica. Ele complica, descomplica e explica. Para que eles pudessem entender essa parábola, semelhantemente à parábola do grão de mostarda, ou a parábola do joio e do trigo. Ele explica e chama a atenção que aqueles que são do Senhor conseguem assimilar o que ele está falando, o que ele está tentando, que ele está procurando explicar, mas muitos não conseguiam entender. Assim também está dentro das igrejas. As pessoas estão dentro da igreja, até nos pequenos grupos também, e as pessoas não estão entendendo o que está sendo dito, o que está sendo falado. Muitas das vezes o homem não é culpado das coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Tudo é permissão de Deus. Deus complica, ele descomplica e explica. Só que nós temos que entender quem é o nosso Deus. Jesus falou já que ele é a porta, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. São 7 pontos que dá para enumerar que Jesus é. Então nós precisamos nos ater que Jesus, que para algumas pessoas parece que ele está invisível, parece que ele está irreconhecível, como esteve para esses 2 discípulos que saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Não vamos permitir que Deus ou Jesus fica irreconhecível nas nossas vidas.
Ele não é irreconhecível, ele é reconhecível nas nossas vidas. Então, o que nós precisamos nos preocupar? Com as nossas agendas pessoais. O que nós precisamos nos preocupar? Como está sendo a nossa postura diante de Jesus. Não podemos duvidar, hipótese alguma, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Não podemos deixar de reconhecer que Ele veio a este mundo, esvaziou o seu trono de glória e veio aqui para nos dar bênção, para nos dar vitória e para levar-nos para o céu. Levar-nos para o reino celestial. Então, o que nos acontece, o que nos ocorre, as igrejas que estão procurando se adaptar ao sistema, está complicando. Mas Deus permite. Na época de Paulo foi assim, na época do próprio Cristo foi assim. Mas o que nós não podemos é deixar de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, mesmo com essa desconstrução da palavra, com as pessoas que estão despregando o Evangelho, prestando um desserviço. Nós não podemos deixar de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Jesus como Salvador. Jesus que vai vir para arrebatar o seu povo. E nós queremos fazer parte do arrebatamento. Nós queremos subir com Jesus. Mas para subir, nós temos que reconhecer, conhecer e reconhecer sempre que Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou, foi aí que a crucificação dele ficou mais próxima, quando ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso foi como se tivesse dado um murro na cara dos líderes religiosos daquela época, porque eles não aceitavam que Jesus fosse igual a Moisés, que Jesus fosse igual a Yahvé, ou que Jesus fosse igual a Adonai, a Elohim. Eles não aceitavam um negócio desse. Ou seja, em outras palavras, inaceitável. Assim como no nosso meio, hoje, nós vemos inúmeras pessoas que não aceitam, não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Seja a minha testemunha aqui em Jerusalém, em toda a terra. Nós somos testemunha de Jesus e temos que continuar sendo, a partir do momento que nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus. Amém? Eu quero pedir para você curvar sua cabeça. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra, que eu tenho certeza que Deus falou com você. Mas reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Reconheça que Jesus, Ele é aquele que vai fazer tudo por nós, ou vem para fazer tudo por nós. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Jesus, por ter falado ao meu coração, ao coração de todos que aqui estão neste momento, nesse instante. E eu creio, Pai, que nós nunca devemos deixar de reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, porque Tu és Deus. Por mais que os soldados romanos tiveram dificuldade para reconhecer, por mais que os dois discípulos que saíram de Jerusalém e foram ao caminho de Emaús tiveram dificuldade de reconhecer, mas que nós que estamos aqui neste culto não tenhamos essa dificuldade. É o nosso agradecimento, ó Pai, para que o Senhor venha, sempre que possível, abrir o nosso coração para nós entendermos melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meu querido? Agora estamos só com vocês no Telegram aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queria saber se vocês podem fazer as suas solicitações